Graça e paz, meus irmãos, da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo de número 120. Salmo 120. Hoje nós vamos dar início a uma nova série, em conjunto com o reverendo Edgar, cujo tema é Peregrinos em Adoração. Faz parte dessa coleção 15 salmos, que vai aqui do Salmo 120 até o Salmo 134. E eles são propícios para nos instruir na nossa caminhada cristã, tratando o nosso coração diante das mais diversas situações, seja exortando, seja reanimando, encorajando e fortalecendo a nossa fé em Cristo Jesus, enquanto a gente peregrina nesse mundo em adoração, louvando e bendizendo ao Senhor. Salmo 120, nós vamos ler do verso 1 até o verso 7, ouça com fé, ouça com atenção a leitura da palavra de Deus. Na minha angústia, clamo ao Senhor, e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Que te será dado, ou que te será acrescentado, ó língua enganadora? Setas agudas do valente, brasas vivas de ímpio. Ai de mim, que peregrino em Meseque, e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te damos graças e louvamos ao Senhor por essa noite, por esse momento em que podemos, ó Pai, celebrar ao Senhor, te prestar culto, te exaltar e engrandecer ao teu santo nome. E agora, Deus, que lemos a Tua palavra, rogamos para que o Senhor abra o nosso entendimento, ilumina a nossa mente, descortina o nosso ouvido, e que a Tua palavra possa encher o nosso coração e a nossa alma, gerar em nós fruto, e fazer com que, arrependidos, venhamos a Ti reconhecendo a necessidade que temos de uma vida santa, reta e íntegra, e que assim continuemos a peregrinar nesse mundo, mesmo diante das lutas e das dificuldades, mas com foco unicamente em Te bendizer, exaltar e louvar ao Teu nome. Fala ao nosso coração, é o que Te suplicamos, é o que Te pedimos, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nós vivemos em um mundo marcado por mentiras, conflitos e hostilidade. Caluniar e difamar é uma prática tão vil e tão antiga na história da humanidade, porém mais presente ainda na nossa realidade. Porém, o cristão, aquele que anda com Cristo, aquele que serve ao Senhor, mesmo diante desse mundo mau, diante desse mundo difícil, ele tem a certeza e a convicção de que Deus é um bom e reto juiz, de que ele está sendo cuidado, sustentado e fortalecido pela mão do Senhor, e independente do que ele passa, ele continua firme na presença do Senhor. E um belo exemplo acerca disso é de William Wilberforce, cristão que lutou na abolição da escravidão na Inglaterra do século XVIII. Apesar das falsas acusações e da oposição ferrenha, ele jamais usou a violência, mas com persuasão pacífica, diálogo e muita oração, integridade e firmeza, a lei da abolição da escravatura foi concretizada em 1833. Assim como ele, nós vemos aqui também o salmista, um peregrino em um mundo hostil, cercado por mentiras, por injustiças, violência e exploração, mas ele buscando a paz do Senhor, ele lutando pela paz, mesmo cercado em um mundo difícil. Esse salmo aqui, ele vai tratar o nosso coração a continuar, seguimos rumo a Jerusalém, mesmo sofrendo ataques verbais, e quem sabe até ataques físicos. Esse é um dos salmos de romagem, como o título mesmo descreve, eram hinos entoados ao Senhor pelo peregrino que caminhava até Jerusalém. Todo judeu, pelo menos uma vez por ano, peregrinava até Jerusalém para adorar a Deus e fazer as suas ofertas e os seus sacrifícios ao Senhor. Havia 3 festas judaicas importantíssimas: a Páscoa, o Pentecostes e o dia da expiação, que todo judeu deveria comparecer. E nessas festividades, principalmente a Páscoa,
Os judeus saíam de toda parte da Palestina e até mesmo de outros lugares e iam até Jerusalém para oferecer sacrifícios e ofertas ao Senhor. E nesse percurso era entoado esses hinos. É claro que se cantava outros também, mas esses eram mais específicos. Músicas para peregrinação que fortalece o coração e que nos lembra verdades imprescindíveis diante de um mundo que nos deixa perplexos e assustados. E aqui nós vemos o Salmo 120, diante de nós, um salmo anônimo, nós não sabemos o seu contexto, mas nós vemos que o salmista está cercado por pessoas hostis, mentirosas e bajuladoras. E ele expressa a sua dor, mas também a sua fé. Ele clama ao Senhor por livramento, de maneira que nós também não somos diferentes. Nós estamos cercados com um mundo hostil, onde mentiras e meias verdades fazem parte desse cenário triste e vergonhoso da humanidade, tirando a paz, a alegria, gerando aflição, ansiedade, preocupação ao nosso coração. E esse salmo então nos ensina a continuarmos peregrinando nesse mundo hostil e difícil, mas destacando para nós 3 atitudes essenciais que todo cristão na sua peregrinação precisa ter. Ele precisa ter a consciência de que em todo tempo e em todo momento ele está sendo assistido pelo Senhor. Em resumo, portanto, veremos que o cristão é consciente da graça, da justiça, do seu destino, enquanto que caminha em um mundo hostil, cercado por mentira e corrupção por toda parte, mas continua adorando ao Senhor. O povo de Deus, o cristão, precisa ser consciente da graça, da justiça e do seu destino, mesmo cercado em um mundo hostil, por mentiras, por falsidades, mas continuando adorando ao Senhor. A primeira atitude é a consciência da graça que nós vemos aqui, desse favor imerecido, em que nós olhamos para nós, para a nossa vida, e olhamos diante do Senhor e vemos que nós estamos diante de um mundo quebrado e diante de um mundo manchado. Porque nós podemos levantar a seguinte questão aqui: diante da maldade e da mentira, qual que deve ser a postura cristã? Qual tem que ser a minha e a sua atitude? Nós não podemos e nem devemos, em momento algum, revidar na mesma moeda. O nosso Senhor Jesus, inclusive, diz em Mateus capítulo 5, verso de número 39, que se alguém bater na nossa face esquerda, nós temos que oferecer à direita, não retribuindo o mal com o mal, mas abrindo caminho para a paz e para o perdão. E talvez você possa dizer: mas pastor, eu não tenho o sangue de barata, eu tenho que revidar. Meu irmão, se você revidar, você está sendo igual e não diferente dele. E aqui o que nós vemos é que ao invés de revidar, o salmista, diante do que ele está vivendo, ele se volta a Deus em oração. Olha o que o texto diz, verso 1 e verso 2: na minha angústia, clama ao Senhor e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Note que os verbos aqui estão no passado, trazendo para nós um senso de que é uma ação que aconteceu lá atrás, que está se repetindo e que o salmista volta-se novamente diante do Senhor, em que aquilo que ele havia recebido da parte de Deus dá base novamente, para que ele se volte diante de Deus em oração, mesmo com o coração desfacelado, mesmo com o coração angustiado, mesmo que pessoas tenham levantado contra eles inverdades e mentiras acerca do seu caráter. Trata-se de pessoas que estavam difamando o seu nome, manchando a sua dignidade, caluniando, espalhando fofocas e mentira a respeito dele. O texto não é claro acerca de quais mentiras são, apenas diz que ele é alvo de uma campanha de difamação e de assassinato de caráter. Pessoas estavam falando mal dele, o que não condizia com a verdade, porque provavelmente não o conhecia, ou porque estavam ouvindo outras pessoas dizerem. E aqui nós temos uma quebra muito clara acerca do 6º mandamento, que diz: não matarás, que o Senhor Jesus no Sermão do Monte vai trazer uma configuração correta acerca disso, o entendimento claro acerca de o que não é realmente e o que nós não podemos fazer.
E lá em Mateus capítulo 5, verso 21 e verso 22, diz assim: ouviste o que foi dito aos antigos? Não matarás. E quem matar estará sujeito ao julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão, estará sujeito ao julgamento. E quem proferir um insulto ao seu irmão, estará sujeito a julgamento de tribunal. E quem lhe chamar de tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Note que assassinar não é apenas tirar a vida de alguém, mas é matar também a sua dignidade, o seu caráter, levantar calúnias, mentiras e fofocas, é jogar a dignidade humana no lixo. É geralmente aquilo que nós escutamos: você soube do que fulano fez? Nem te conto do que ciclano acabou de mostrar. Senhor, livra da língua enganadora. Quem quer seguir por esse caminho, o nosso Senhor Jesus disse que está sujeito ao julgamento e ao inferno de fogo. E todos nós já passamos por algum tipo dessa situação, ou até mesmo nós fomos responsáveis por causá-la. Mas o peregrino que vai caminhando pelo caminho adorando ao Senhor, é incompreensível para nós, ó cristãos, fazer parte desse grupo que está ferindo outros peregrinos que estão em adoração, indo para a mesma cidade, com o mesmo foco, com o mesmo objetivo, adorar ao Senhor. E são muitas vezes que tentam abafar a verdade, muitas vezes que usam a língua para machucar, desanimar o povo de Deus, de pessoas que inclusive fazem parte desse povo que está caminhando rumo a Jerusalém. E aqui o salmista encontra-se numa angústia extrema, o texto diz. A ideia bíblica é para descrever que há algo profundamente no seu coração. Ele está clamando, dizendo: Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. A situação do salmista é como se ele estivesse enclausulado, é como se tivesse um passarinho em uma jaula e que não vê saída. Essa é a situação dele, é a situação em que ele se encontra. Só que ao invés dele revidar, ao invés dele dar o troco, ao invés dele pagar na mesma moeda, o salmista volta-se para o Senhor, porque ele havia experimentado do cuidado e da graça de Deus. Ele tinha consciência dessa graça, ele tinha consciência desse amor de Deus. Então ele volta-se novamente para o Senhor. Ele sabe que o Senhor inclina os seus ouvidos para ouvir. E sabe quem é melhor do que o melhor amigo que você tem? Porque até mesmo o melhor amigo que você tem pode se cansar das lamúrias angustiosas que você fala, mas o Senhor não. Ele sempre está pronto a nos ouvir. É isso que ele faz, ele traz a sua angústia na presença do Senhor. E não é qualquer Senhor, está em caixa alta, ele está usando o nome Yahvé, o Eu Sou. A identidade do Deus Todo-Poderoso, daquele que é o pacto, a aliança, daquele que faz um compromisso e leva até o fim. E talvez eu e você, nem todos nós que estamos angustiados, aflitos ou machucados, não fazemos como o salmista. Muitos diante dessa situação aproveitam para blasfemar contra Deus, abandonar o Senhor, deixá-lo de lado, endurecer o coração, e alguns até mesmo se afundam mais e mais em pecado. Para não dizer outros que usam as mídias sociais para trazer indiretas, duras indiretas e desabafos atualmente. Mas não é isso que o salmista faz. O salmista volta-se para o Senhor. Ele tem a mesma atitude que o nosso Senhor Jesus no jardim do Getsemane, que sabendo dos soldados, sabendo da traição, sabendo da cruz, ele volta-se para o Pai e diz: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Ele foi chamado de glutão, ele foi chamado de beberrão, mas ele não trouxe ou não deu na mesma moeda aquilo que os outros falavam acerca dele. O mesmo a gente vê sobre o apóstolo Paulo, embora fraco e falho, ele orou 3 vezes ao Senhor pedindo para que o Senhor tire o espinho na carne, mas o Senhor voltou-se para ele dizendo: é minha graça que te basta. É somente a graça do Senhor, é com essa consciência da graça, consciência desse favor imerecido, que nós continuamos peregrinando nesse mundo, tendo a certeza que por mais difícil que seja, por mais complicado que possamos estar, Ele continua cuidando e sustentando de nós. E ao invés de trazermos na mesma moeda, nós voltamos o nosso coração, a nossa mente e a nossa alma na presença do Senhor e clamamos: Senhor, livra-nos da língua maldita. Livra-nos, ó Pai, das línguas
mentirosas. Mas ele não apenas tem consciência da graça. Apesar de reconhecer a graça de Deus, o salmista também tem consciência da justiça, de que Deus é justo e trará juízo aos mentirosos. O salmista, ele não precisa atacar ninguém, ele não precisa trazer ferpa sobre alguma pessoa ou aquele que está, ele não se apoia em recursos humanos, em políticos ou coisa do tipo. Ele tem a consciência de que o Senhor é quem fará por ele. Ele tem a certeza de que é Deus que está conduzindo, e nós vemos aqui agora, diante do verso 3 e do verso 4, a direção divina, a resposta de Deus, a resposta que Ele concedeu ao clamor do salmista. Embora não tenha respondido da maneira em que ele pediu, mas o Senhor respondeu trazendo a consciência dele, o que será feito com aqueles que estão levantando calúnias ou mentiras acerca da sua pessoa. Ele faz isso inclusive com uma pergunta retórica, dizendo para nós: que te será dado, ou que te será acrescentado, ó língua enganadora? A situação agora, ela é vista na perspectiva divina, do ponto de vista do Senhor, pois é uma reflexão acerca das consequências sobre aqueles que estão mentindo, sobre aqueles que estão difamando, sobre aqueles que são caluniosos, enganadores e que estavam o atacando. E o salmista agora que usa uma figura de linguagem, a personificação. Ele usa a língua, o órgão, para se dirigir diretamente a essas pessoas que estavam levantando mentira. Em outras palavras, ele estava dizendo: vocês caluniadores, mentirosos, o que vocês vão ganhar com essa campanha de difamação? Quais são os frutos que vocês vão colher? E muitas vezes, meus irmãos, as pessoas utilizam a língua para levantar mentira e nem sempre estão fazendo para ganhar algo em troca. Mesmo errado, triste, até seria compreensível se fosse por conta de um emprego, se fosse por conta de dinheiro, seja o que for. Mas a maldade é tanta, a maldade é tão grande que muitas vezes esse tipo de pessoa não precisa ganhar nada, faz apenas por ferir mesmo, faz apenas por prazer. E aqui o texto vai mostrar que o Senhor é quem vai retribuir, não é o salmista. Olha o texto, o verso 4 diz: setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Olha a amplitude do sofrimento que ocorre diante de alguém que é caluniado, diante de alguém que é difamado. Mas olha o que se volta-se contra ele. Olha como que o Senhor o direciona e traz a paz e a justiça correta. Setas agudas sobre a vida dessas pessoas. E naquela época o guerreiro ou o valente, ele levava em sua aljava setas bem afiadas, que eram mortais e que, se acertasse o alvo definido, não teria outra saída. E o que nós vemos aqui é o salmista trazendo isso. Olha, a língua enganadora é personificada nessa própria seta aguda, específica, capaz de matar, capaz de definhar uma pessoa, que penetra o coração, penetra a alma, enquanto que os lábios são como essas flechas sendo lançadas. Deus então, como um reto e bom juiz, vai fazer com que essas pessoas experimentem do seu próprio veneno. Algo rápido, algo certo, setas agudas sobre ele. Toma cuidado, você que usa sua língua, uma seta bem afiada pode encher a sua língua uma hora e acertá-la diretamente. E como que a gente vive repleto em um mundo de línguas enganadoras? Nós vemos comerciantes, por exemplo, propondo para nós alguma coisa que traz um certo benefício, quanto na realidade não traz. Nós vemos inclusive nos políticos incitando ou falando acerca da moralidade para nós, mas que fazem como bem entende na sua particularidade, legislando apenas por si mesmo e não para o povo. E o cristão, portanto, ele tem que ter consciência de que Deus é justo, de que Deus é reto e um bom juiz. A mentira fere, a mentira machuca, mas o juízo divino fere muito mais profundo, é eminente e ele é justo. É isso que o salmista nos mostra. Porque quem que vai atirar essas flechas? O próprio Senhor. O salmista aqui não está retribuindo o mal com o mal, mas é a própria graça de Deus, a misericórdia do Senhor fazendo justiça. Deus é quem vai cuidar. E não é apenas setas, você vai ver, é um juízo rápido, é um juízo certeiro, brasas vivas de zimbro sobre ele. E essas brasas vivas eram madeiras bem resistentes, meus irmãos.
madeiras que inclusive eram usadas para fazer carvão, que elas aqueciam devagarzinho, mas o calor era tão forte e tão abundante que era difícil de se acabar. O que nós vemos aqui é uma personificação direta acerca do castigo final, de que essas pessoas não apenas receberão um juízo certo e bem definido e mortal, como também uma ação da própria graça de Deus, colocando sobre eles brasas vivas que não se apagam. Meus irmãos, Deus vai fazer isso, vai realizar contra a própria língua enganadora, com esses lábios mentirosos que levantam fake news, que difama, que espalha fofoca, mentira, calúnia, incêndio, fogo e destruição. Ele vai colocar brasas vivas de zimpro sobre a cabeça dessas pessoas, trazendo um juízo severo. E a serpente e o diabo, meus irmãos, não fez isso justamente? Não foi isso que ela fez, tentando enganar o nosso Senhor Jesus? Usando a sua própria língua para fazer aquilo que tentava desvirtuar o caminho do nosso Senhor rumo à cruz do Calvário. Mas infelizmente, meus irmãos, isso não deu certo. Jesus resistiu a cada uma dessas tentações colocadas pelo diabo. Então por que eu e você, nós queremos desistir tão fácil assim? Por que nós, meus irmãos, queremos desistir diante das mentiras e das falcatruas que são levantadas contra nós? Foi assim com o nosso próprio Senhor, e também não vai ser diferente com nós. Só que eles não vão ficar impunes. E por que nós, meus irmãos, diante desse engenho político, diante dessa situação, nós queremos fazer justiça com as nossas próprias mãos, mesmo sabendo que Deus é um bom e reto juiz? Deus é quem vai executar juízo, e esse juízo, ele é imparcial e totalmente justo, coerente com o mal que existe. E não cabe a nós levantar as nossas próprias mãos. O Senhor enviará setas agudas do valente e colocará sobre a cabeça dos caluniadores brasas vivas de zimpro que não se apagam facilmente. O salmista, ele tinha consciência da graça, por isso que ele pediu para que Deus o livrasse da língua mentirosa. Entretanto, Deus trouxe a consciência dele, de que Deus é um Deus justo, que mesmo cercado pela mentira e por corrupção por toda parte, Ele fará justiça. Talvez não seja imediata, não seja agora, nesse exato momento da nossa peregrinação, mas no final dela, quando tivermos chegados no novo céu e na nova terra, quando Cristo vier e instalar definitivamente o seu reino, meus queridos, a justiça do Senhor será concretizada. Deus então haverá de retribuir a cada um segundo o seu pecado. E para aqueles que estão em Cristo, meus queridos, nós seremos salvos como que através do fogo, pela graça de Deus. E é isso que o salmista tem consciência, e é isso que nós cristãos devemos ter consciência da justiça de Deus. Reconhecer que é o tempo de Deus, é no tempo dele, é na vontade dele, que ele fará justiça e juízo contra os nossos inimigos. Quando difamados e caluniados, devemos entregar tudo nas mãos dele e confiar na justiça do Senhor. Mas não apenas isso, meus irmãos. O que nós vemos aqui não é apesar do sofrimento e da injustiça. O salmista traz a consciência da graça do Senhor, a consciência da justiça, mas ele lembra-se também do seu destino. E é por isso que a gente suporta pacientemente a luta, pela consciência que nós temos do fim da nossa vida, porque o Senhor nos protege na nossa peregrinação. Mesmo que homens violentos se levantem contra nós, o salmista agora vai apresentar o seu lamento e a sua busca pela paz. E note, irmãos, que o salmista não só apresenta a sua situação, ele não apenas diz, olha, eu estou vivendo isso, aquilo e aquilo outro, mas ele também está disposto a procurar a paz. Ele está disposto a perseverar em meio àquelas pessoas, embora estivesse cansado, desanimado com a situação, pois ele tinha consciência do seu destino e do fim delas. É isso que o salmista faz, é assim que se inicia o verso 5, ai de mim. Ele está lamentando, ele está pranteando, ele está chorando, biblicamente falando, e não é errado de forma alguma. Até porque ele está sendo alvo de uma campanha de difamação, de mentiras, de calúnias, de fofocas, que não eram condizentes com a verdade, e que não é nada fácil, meus irmãos, para quem está passando por isso.
Mas o que acontece é que ele, ao invés de dar na mesma moeda, ele volta-se para o Senhor. Ele diz: Senhor, está difícil, está doendo, está complicado, não é fácil, Senhor. Estou no meio de um povo cruel, de um povo mau, porque olha o que o texto diz: ai de mim, que peregrino em Meseque e que habito nas tendas de Quedar. Ele é alguém que está lutando pela paz, mas por onde quer que ele vá, as pessoas querem guerras contra ele. E Meseque e Quedar eram duas regiões totalmente distantes e opostas de Israel. Meseque fica na Ásia Menor, ao norte da Turquia, que se espalha pelo Mar Negro, onde hoje é o Cazaquistão até a Ucrânia, uma região habitada por povos pagãos, os filhos de Javé, que está lá em Gênesis capítulo 10, verso 2, bem longe de Israel. E Quedar ficava na Arábia, mais ao sudoeste, nos desertos da Arábia Saudita, local de uma tribo pagã, guerreira, predadora, que vinha da descendência de Ismael. Ambos geograficamente bem distantes de Israel e considerados os seus inimigos. Mesmo entre esse povo, pessoas conhecidas e das quais fazia parte da sua família, o salmista se vê no meio de um povo estranho, um peregrino em sua própria terra, dizendo: eu estou como alguém que transita entre esse povo, eu estou como alguém que passa no meio de um povo cruel, de um povo amargo, e que não deveria se comportar assim. Essa não deveria ser a atitude do israelita, que temesse a Deus, que guardava a lei, resumida inclusive no Decálogo. Inclusive o 9º mandamento diz: olha, não difamará o nome do teu irmão. Embora fosse um povo hostil, Israel deveria o quê? Procurar a paz no meio desse povo. E nós devemos ter muito cuidado, meus irmãos, com a nossa língua, para que nós não venhamos a ser pedra de tropeço na vida de ninguém. Nós lemos na nossa liturgia o que Tiago diz no capítulo 3, verso 5 e verso 6. Ele diz: olha, a língua é um pequeno órgão, que se gaba de grandes coisas. Vede como que uma pequena fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. Não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Quantas situações são criadas, e não são poucas, meus irmãos, porque no meio do povo existem pessoas que teimam e que lutam pela guerra, e que não querem em momento algum promover a paz. E a melhor forma de acabar com a paz, a melhor forma de acabar com a alegria é espalhar falsas notícias, mentiras, calúnias, falar mal um dos outros. A língua, que pode ser um instrumento de bênção, de exultação e de exaltação a Deus, pode ser também de maldição e contra o nosso próprio irmão. Agora, se nós estamos sofrendo de difamação ou de calúnia, sendo alvos de crítica, meus irmãos, a gente tem que fazer como o salmista: colocar-se diante do Senhor, e não deixar com que isso perpetue no nosso coração, ou desça nele e habite no nosso coração. A gente tem que lembrar que é Deus que nos livra dessa ação, mas nem sempre Ele nos livra de alguns enroscos, mas Ele concede a sua graça e a sua misericórdia para que a gente continue prosseguindo. Porque é isso que o salmista vai dizer: já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Ele está cansado, ele está desanimado, ele está lutando pela paz no meio de um povo que não quer paz, que na verdade odeia a paz. Não existe essa paz no mundo, não existe harmonia entre a luz e as trevas, entre o crente e o incrédulo, entre Cristo e o próprio maligno, mas esse homem está lutando pela paz. Ele diz: olha, eu sou pela paz, quando porém eu falo, eles teimam pela guerra. Ele vivia em um mundo hostil, entre um povo que ansiava por guerra, talvez no meio de um povo ou de um ambiente totalmente pagão. O contexto não descreve a situação histórica específica, porém, independente do contexto, o salmista se vê no meio de um povo cruel e amargo, de alguém que está lutando pela paz, mas que o povo odeia a paz. Todavia, ele tinha consciência do seu destino e suportava pacientemente.
com a certeza de que Deus iria fazer a vontade dele, de que Deus estava cuidando e tratando de todas as coisas, de que a identidade dele estava em Deus e não no mundo. Como isso faz toda a diferença? Quando nós entendemos que a nossa identidade é Cristo e não o ambiente que nos cerca. O que dita as regras não é o mundo, não são as circunstâncias, não são as coisas e nem as pessoas, é o que Cristo diz acerca de nós. E o cristão vive no meio de um povo incrédulo, mas também de pessoas que se dizem cristãs e que agem como se fossem incrédulas. Mas independente disso, a orientação bíblica para nós, meus irmãos, à luz de Hebreus 12:14 é: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. O apóstolo Paulo também nos orientando diz: se possível, quanto ao depender de vós, tende paz com todos os homens, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dais lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, e eu é quem retribuirei, diz o Senhor. Se assim foi com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seria diferente conosco? Se assim foi com o salmista, seria diferente conosco? Mas se nós temos consciência do nosso destino, se a nossa identidade está em Cristo Jesus, independente do que nós passamos, independente de onde nós estamos inseridos, nós continuamos perseverantes, sabendo que o Senhor é quem luta por nós. Por fim, meus irmãos, para nós concluirmos, o povo de Deus descansa na justiça divina ao lutar pela paz, enquanto que caminha em um mundo hostil, cercado, meus irmãos, pela mentira e pela corrupção por toda parte, mas tendo consciência da graça divina que nos guia nessa jornada, consciência da justiça que nos mantém firmes e seguros em Cristo Jesus, mas da consciência do nosso destino, de que com os olhos fixos no autor e consumador da nossa fé, nós somos mais do que vencedores, pois Ele inclusive correu e percorreu essa jornada antes de nós. Eu disse o exemplo de William, mas eu quero trazer e encerrar com um exemplo melhor do que esse: o nosso próprio Senhor. O nosso próprio Senhor Jesus, Ele foi caluniado, traído, hostilizado, e ainda assim não revidou. Ainda assim não revidou. Ele nos mostra que é possível, meus irmãos, suportar as afrontas com fé, mansidão e confiança no Pai. Mas só é possível suportar isso tendo a palavra de Deus no nosso coração e na nossa mente, e voltarmos a Deus em oração, porque é através dele que nós encontramos força para continuar. Ele falava de paz, mas aonde ele ia, os seus inimigos lutavam pela guerra. Ele foi considerado como um estrangeiro, hostilizado, perseguido, veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, e é unido tão somente a ele que eu e você, somente em Cristo Jesus, nós vamos enfrentar as mentiras, calúnias, fofocas e críticas que se levantam contra nós. É somente unidos a Cristo Jesus que nós vamos enfrentar toda mentira, calúnia, crítica e fofoca que se levanta contra nós. Não é pagando o mal com o mal. Então clame, confie, descanse. O Senhor está conosco nessa peregrinação, mas tem de paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Vamos orar, meus irmãos?